A sangrenta história das famílias Leite e Cordeiro. E hoje nós vamos contar uma história de rivalidade entre duas famílias, mas não são os Montecchios e os Capuletos. Não, nem a história se parece com o romance dos livros do Shakespeare. Está mais para filme de terror. É a história de uma rivalidade que durou décadas e deu origem ao maior massacre da história de Minas Gerais. Então, prepara que a história é boa. O último capítulo dessa história aconteceu há bem pouco tempo. É coisa recente. A nossa história acontece numa região de Minas Gerais conhecida como Vale do Mucuri, que fica mais ou menos no nordeste de Minas, um pouco abaixo do Vale do Jequitinhonha, numa região que faz fronteira com a Bahia e com o Espírito Santo. Nessa região, existe uma cidade chamada Santa Maria do Suaçuí. Nos anos 70, 80 e 90, 4 irmãos de uma família conhecida como a família Leite eram muito famosos na cidade e em toda a redondeza. Esses irmãos eram Adelson Leite, José Leite, conhecido como Zé Leite, Alírio Leite e Antônio Leite, conhecido como Toninho Leite. Esses 4 irmãos Leite não eram famosos só em Santa Maria do Suaçuí. Eles eram famosos em várias cidades da região. Governador Valadares, Teófilo Otoni, Nanuque e outras cidades do Vale do Mucuri. Desde os anos 80, o que esses irmãos começaram a fazer? Eles começaram a investir no negócio de compra de terras, mas tinham um jeito muito peculiar de comprar terras baratas na região. Assassinavam os proprietários das terras que tinham interesse ou que estavam negociando. Segundo o delegado Newton Ribeiro de Carvalho, que chegou a investigar alguns crimes da família Leite na época, na visão da família Leite, era mais fácil comprar terra de uma viúva apavorada do que do legítimo proprietário daquelas terras. Dizem que os irmãos Leite eram tão pragmáticos que contratavam pistoleiros para fazer alguns dos seus serviços. Depois que o pistoleiro matava a pessoa que haviam encomendado, e que, portanto, não precisavam mais do serviço dos pistoleiros, eles iam lá e matavam os pistoleiros. Um dos primeiros assassinatos de grande repercussão cometido pelos irmãos Leite aconteceu em 1974, no município chamado Água Boa. Naquele ano, o ex-deputado estadual Vander Campos estava fazendo campanha para tentar se eleger a um novo mandato e percorria toda a região do Vale do Mucuri à procura de votos. Durante um desses eventos, ao se encontrar com eleitores em potencial, começou a se relacionar com uma mulher que dizia ter perdido o pai assassinado pelos irmãos Leite. O ex-deputado Vander Campos resolveu tirar satisfação sobre aqueles fatos e começou a fazer uma campanha contra as atividades criminosas dos irmãos Leite, que achava um absurdo. Num belo dia, em um dos seus discursos para os seus correligionários e para os seus eleitores em potencial, teve a brilhante ideia de chamar os irmãos Leite de um bando de cagões e ladrões de terra. Os irmãos Leite, que não eram de levar desaforo para casa, fizeram uma emboscada para Vander Campos. Durante uma visita eleitoral na região de Água Boa, cercaram-no e assassinaram-no. Essa ação foi liderada por Adelson Leite, que sempre exerceu uma ascendência sobre os outros irmãos. Segundo todas as investigações relacionadas aos crimes da família Leite, algum tempo depois, outro crime cometido pela família ganhou grande repercussão. Eles tinham um desafeto que morava em Governador Valadares, um fazendeiro chamado Galileu Vidal de Oliveira, de quem queriam comprar algumas terras, desde que fosse negociando com a viúva desamparada. Só que os irmãos Leite não estavam conseguindo matar Galileu lá em Governador Valadares. Isso porque tinham um acerto com o comandante do batalhão da PM de Governador Valadares. Que acerto era esse? Vocês não matam na minha área e eu não investigo os crimes de vocês em outras áreas. Então, por conta desse acerto, que era muito cômodo para a família Leite, eles não podiam dar cabo de Galileu ali em Governador Valadares. O que fizeram? Marcaram uma reunião com Galileu em uma outra cidade ali perto, chamada Capelinha. Falaram que estava complicado para eles irem até Valadares e que poderiam ir à Capelinha para conversar, selar a paz e talvez, quem sabe, negociar a compra de terras a um preço justo, de uma forma que ficasse bom para todo mundo.
Galileu pegou o avião dele, ou seja, o cara tinha bala na agulha, e pousou no aeroporto de Capelinha. Ao descer, achando que estava indo para um almoço de negócios, já se dirigiu direto ao Toninho Leite para cumprimentá-lo. Toninho estendeu uma das mãos para cumprimentar Galileu e a outra já veio junto com a pistola. Galileu foi assassinado no aeroporto de Capelinha pela família Leite com 36 tiros. A essa altura do campeonato, você deve estar pensando: que isso? Os caras faziam o que queriam e não iam presos? Ninguém ia preso, ninguém respondia por nada? Tá de sacanagem? É preciso entender que estamos falando dos anos 70 numa das regiões mais isoladas de Minas Gerais. Lá, não existia acesso fácil a essas comunidades. A maioria desses locais tinha estrada de terra. Para você ter uma ideia, no Vale do Jequitinhonha, nos anos 90, naquela época, tinha um monte de cidades que você precisava de estrada de terra para chegar. Era uma outra realidade. Além disso, não existiam câmeras de TV, smartphones para fotografar e filmar os crimes da família Leite, e não havia internet onde essas ações podiam ser denunciadas. Tudo se resumia basicamente a provas testemunhais e perícias feitas nos locais de crime. Vários crimes atribuídos à família Leite foram investigados, mas arquivados por falta de provas e por falta de testemunhas dispostas a depor contra a família Leite. Não consigo imaginar por que as pessoas tinham medo de depor contra a família Leite. Agora eu quero ver você. Se tivesse testemunhado um crime cometido pelos irmãos Leite nos anos 70, 80 ou 90, teria coragem de testemunhar contra eles perante a justiça? Diz aí se você teria coragem de testemunhar ou não. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe o vídeo para quem curte esse tipo de história. E por falar em história, bora voltar para a nossa. Então, o tempo passa, e a família Leite segue desenvolvendo suas atividades de aquisição de terras de maneira pouco ortodoxa. Até que, em 1989, um novo impasse relacionado à compra de terras aparece. Existe uma fazenda na zona rural de Malacacheta, que é uma cidade do Vale do Mucuri. Essa fazenda era muito importante para os irmãos Leite, porque ficava em outras terras que eles já possuíam na região. A fazenda era de propriedade de outra família, os Cordeiros, e estava arrendada para a família Leite. O nome dessa fazenda era Fazenda Palmital, e o contrato de arrendamento acabava em agosto de 1989. A família Cordeiro já tinha avisado aos Leite que queria a fazenda de volta porque tinha interesse em administrá-la, assim que o contrato de arrendamento acabasse. Os irmãos Leite, por outro lado, pretendiam comprar aquela fazenda quando o contrato acabasse. Essa situação de impasse em relação à fazenda Palmital e o fato de tanto os Leite quanto os Cordeiros terem terras e outras fazendas próximas acabou gerando uma série de rusgas, desentendimentos e discussões entre os membros das duas famílias. Sempre que se encontravam pelas estradas rurais ou em vários estabelecimentos da cidade, a tensão aumentava. Até que a família Leite resolveu lançar mão do seu método pouco ortodoxo de fazer negócios e contratou um pistoleiro para matar um dos principais membros da família Cordeiro, assim desestabilizando a família para que pudessem comprar a fazenda deles. Acontece que, quando o pistoleiro foi executar o serviço, os membros da família Cordeiro foram mais rápidos e mataram o pistoleiro antes que ele conseguisse puxar o gatilho. E aí você deve estar pensando: como assim? Como os caras foram mais rápidos que o pistoleiro? Como você sabe disso? Você mesmo disse que naquela época não tinha imagem de câmeras de TV nem smartphone. É verdade, não tinha, mas já havia polícia. Quando a família Leite foi contratar esse pistoleiro, orientaram-no a agir de modo que não recaísse suspeita sobre a família Leite. Esse pistoleiro se chamava Albino Pereira, e a estratégia que Adelson Leite passou para ele era a seguinte: ele deveria ir até uma mercearia de propriedade da família Cordeiro, lá em Malacacheta, e provocar o dono da mercearia, conhecido como José Cestinho. Assim, ele iria provocar José Cestinho até ele perder a paciência, e numa suposta discussão ao acaso, matá-lo. Assim, Albino fez na véspera de Natal,
no dia 24 de dezembro de 1989. O pistoleiro Albino foi até a mercearia da família Cordeiro, sentou e começou a provocar José Cestinho. José Cestinho já sabia que Albino era um pistoleiro conhecido da família Leite, que trabalhava para eles. Na hora, juntou todas as peças e o que ele fez? Agiu com toda a cortesia, não se deixou abalar e ofereceu inclusive um copo de vinho para o pistoleiro Albino. Este, por sua vez, disse: "Isso aqui é bebida de homem, rapaz. Bebida de homem é cachaça." Isso foi uma provocação para José Cestinho. Assim que terminou de reclamar do vinho, ele tirou uma garrucha e colocou em cima da mesa, dizendo para José Cestinho: "Essa garrucha que está na mesa pode ter munição ou não. Mas o 38 que está na minha cintura, esse eu te garanto que tem bala." Algum problema? O pistoleiro Albino falou isso porque tinha certeza de que conseguiria sacar mais rápido que José Cestinho pudesse tentar pegar uma arma. Ele só esqueceu que na mercearia da família Cordeiro não estava só José Cestinho. Havia também alguns tios e primos dele que perceberam a situação e sacaram a arma antes do pistoleiro Albino. Quando ele percebeu o movimento, até tentou pegar a arma na cintura, mas era tarde. Ele foi executado pela família Cordeiro dentro do bar, antes que desse tempo de tirar o 38 da cintura. Com a morte do pistoleiro Albino Pereira, feriu-se o ego e o orgulho da família Leite. Além de ser uma perda, porque Albino era o pistoleiro que prestava serviço para eles, ele também era amigo da família Leite. A partir daquele momento, eles juraram vingança pela morte de Albino Pereira, e de quebra conseguiriam matar 2 coelhos com uma cajadada só: se vingar da morte do pistoleiro Albino e conseguir eliminar membros da família Cordeiro para poderem finalmente ficar de posse da fazenda Palmital. E assim fizeram. Adelson Leite bolou um plano para se vingar e eliminar o maior número possível de membros da família Cordeiro. Ele reuniu um grupo de pistoleiros, vestiu-os com coletes da Polícia Civil de Minas Gerais e no dia 1º de janeiro de 1990, durante a madrugada, esse grupo de pistoleiros, vestidos com coletes da Polícia Civil, se dirigiu até a Fazenda Canadá, onde morava uma grande quantidade de membros da família Cordeiro. Adelson Leite ficou de longe, porque ele não podia ser visto, senão eles saberiam que era uma emboscada. Ele ficou numa curva de uma estrada de terra perto da Fazenda Canadá, só para ter certeza de que ninguém ia escapar. Ainda antes do sol nascer, esse grupo de pistoleiros apareceu na fazenda, se identificou como policiais civis e disse que precisavam fazer algumas perguntas para os moradores daquela fazenda. Foram recebidos na fazenda e levados para a cozinha, onde tomaram café com pão de queijo, junto com os membros da família Cordeiro que já estavam acordados. Pediram para que os outros moradores da fazenda também comparecessem à cozinha, para que pudessem fazer as perguntas e tirar as dúvidas que precisavam. Na sede da fazenda, naquele dia, havia homens, mulheres grávidas e crianças. Assim que o dia clareou, o massacre teve início. Os pistoleiros atiraram e mataram todos os membros da família Cordeiro que estavam na casa. Foram 9 mortes ao todo. Só conseguiram escapar uma mulher e uma criança de colo de aproximadamente 6 meses de idade. Ela conseguiu fugir para um matagal e não foi localizada pelos pistoleiros. E uma menina que, naquela época, em 1990, tinha 10 anos de idade. Ela estava se arrumando para ir à escola quando os policiais civis chegaram. Então, despediu-se de todos e pediu a bênção, indo estudar. Os pistoleiros a deixaram passar e ainda desejaram uma boa aula. E agora fica a lição, jovens: nunca matem aula. Viu a importância de sempre frequentar aula e chegar no horário? Imagine se essa criança tivesse decidido matar aula justo naquele dia ou tivesse perdido a hora? Mãe, deixa eu dormir mais 5 minutos. Graças à disciplina dela, ela sobreviveu. Com exceção dessa menina de 10 anos e dessa mulher com uma criança de colo, todos os outros foram mortos pelos pistoleiros a mando da família Leite. A chacina mudou o panorama de como a segurança pública era tratada na região do Vale do Mucuri.
A repercussão foi tão grande dentro e fora do país que a polícia precisou prestar satisfação. Houve uma série de incursões de lá para cá, várias alterações realizadas pela polícia no interior de Minas e em outros estados, sempre com o objetivo de combater a pistolagem. No caso específico da chacina de Malacacheta, logo depois da morte de toda a família, os parentes remanescentes da família Cordeiro iniciaram uma verdadeira caçada aos irmãos Leite. Em abril de 1990, Toninho Leite foi o primeiro a cair nas mãos da família Cordeiro. Foi executado com 40 tiros. Um ano depois, em 1991, o filho mais velho de Adelson Leite, Helenilson Leite, também foi executado pela família Cordeiro. José Leite e o próprio Adelson foram presos em outubro de 1990. Adelson ainda conseguiu fugir, mas foi recapturado em 1999. O último remanescente dos irmãos Leite, que ainda não havia sido localizado, foi preso. Alírio Leite foi condenado a 129 anos de prisão. Os irmãos Leite foram condenados a centenas de anos de prisão e Adelson Leite, que era o principal líder da família, foi condenado a 229 anos de prisão. Deve estar pensando: isso é muito pouco, rapaz. Você não conhece aquele ditado mineiro que diz que qualquer coisinha, qualquer lugar fica logo ali? Logo ali não acaba nunca. É igual a essa história. Não acaba nunca. Adelson, preso em 2013, conseguiu um indulto presidencial e foi colocado em liberdade. Seguiu a vida normalmente, mudou-se da região do Vale do Mucuri e foi morar na Grande Belo Horizonte. Quando Adelson imaginava que os crimes que cometeu já tinham ficado para trás, que já tinha pago toda a pena que tinha para pagar com os 18 anos de cana, no dia 17 de julho de 2020, ele foi ao barbeiro que costumava frequentar na região da Lagoa Santa, que faz parte da Grande Belo Horizonte. Cortou o cabelo normalmente, e quando estava saindo da barbearia, um HB20 preto parou na calçada e um dos integrantes do carro deu 2 tiros em Adelson, que morreu ali mesmo. Adelson até tentou reagir, sacando a arma que tinha com ele, mas não deu tempo. Aí eu te pergunto, o cara foi condenado a 229 anos de prisão e estava andando armado? Durante a investigação, os policiais ainda localizaram mais outras 2 armas na casa de Adelson e da esposa dele. As armas estavam registradas em nome da esposa de Adelson, que disse que guardava aquelas armas para se defender. Até hoje, a morte de Adelson, em 2020, ainda não foi solucionada. Mas não é difícil imaginar que algum desafeto dele tenha encomendado a execução. De qualquer forma, o que esperamos é que agora esse passado de sangue entre as famílias Leite e Cordeiro tenha ficado para trás e que os outros membros das famílias possam escrever uma nova história e deixar um novo legado tanto para os Leite quanto para os Cordeiros. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e curta. Obrigado!